Então, se você reparar a economia hoje como um todo, e é isso que a gente chama de tecnologia exponencial, na Singularity, no meu livro, essas tecnologias que têm efeito de autoprodução fazem com que a gente produza cada vez mais, gere cada vez mais riqueza. Mesmo esforço. Com o mesmo esforço e que é cumulativo. Vai acumulando riqueza de um ano para o outro, se a gente pensar, por exemplo, no PIB dos países, para que no ano seguinte você cresça mais. E isso, você não precisa aumentar investimento, você não precisa aumentar a quantidade de pessoas para fazer isso. A máquina mesmo faz. A máquina, vamos pensar, exatamente, dos trabalhos cognitivos, principalmente, né, com inteligência artificial hoje, como o ChatGPT, mas dentro de fábricas você tem muitos trabalhos manuais, que às vezes você tem um robô que também faz esse mesmo efeito. O ponto é esse, é você encontrar dentro de qualquer cadeia produtiva, de qualquer modelo de negócio, como você gera um efeito de autoprodução. Esse efeito de autoprodução vai gerar acúmulo de riqueza e essas empresas crescem mais, os países crescem mais, as pessoas são mais prósperas. Eu estou estudando futurismo faz uns 2 anos, né? E aí você vai ficando maluco como as coisas estão mudando. Eu via que entre 73 e 78 o mundo mudou muito. Assim, teve uma fase que ele teve uma mudança muito grande. E o que dizem os estudiosos de futurismo, que eu vou compartilhar aqui, é que agora, entre 23 e 28, 29, né, os próximos 5, 6, 7 anos, nós vamos passar por um momento exatamente assim. A entrada do ChatGPT e agora essa exploração um pouco mais democratizada da inteligência artificial vai impactar muito a forma com que a gente faz as coisas. E você acredita nisso? Totalmente. Eu acho que... Eu já vi você falando um pouco de longevidade, por exemplo. Um dos fundadores da Singularity, ele diz que a partir de 2045 a gente vai nascer o primeiro humano que não vai morrer. Eu falo que vai viver 150 anos. É. E já, que quem vai viver 150 anos já nasceu, eu falo bastante isso. Exatamente. Mas que não vai morrer, aí nós vamos brigar, hein? Será? Então, só que esse cara, o nome dele é Ray Kurzweil. Ele que escreveu a teoria da singularidade, ele tem um livro chamado Singularity is Near, e ele acerta 70% das previsões dele. Uma das previsões que ele acertou agora recentemente foi sobre o que a gente está chamando de inteligência artificial geral, né? Na sigla em inglês AGI, que foi a grande discussão da saída do Sam Altman do ChatGPT. Será que a economia está preparada para uma inteligência artificial que substitui tudo cognitivo que a gente faz? Então, o Ray, desde 2015, já mostrava que a partir da próxima década, a partir de 2030, a gente teria mais inteligência não biológica do que biológica no mundo. E todo mundo achava ele louco em 2015, quando ele falava isso. Eu acho triste só. Socorro. Então... Não, porque eu acho assim, por exemplo, eu sempre falo, o pessoal, não, porque agora o ChatGPT vai engolir todos os empregos, todo mundo vai morrer, ninguém vai ter emprego. Só que eu falo, não é nada disso, porque eu acredito que por trás do ChatGPT precisa de uma pessoa inteligente para fazer uma bela pergunta, ou organizar o que ele precisa fazer. Porque se o cara for uma besta e puser tudo errado, vai sair tudo errado do outro lado, porque ele não pensa para você, ele vai reproduzir o que você pensa, certo? Portanto, a gente precisa de pessoas inteligentes, preparadas, técnicas, e cada vez mais preparadas para fazer essas perguntas certas e pedir os projetos certos e desenvolver as estratégias certas para que a gente possa usar essas máquinas maravilhosas ao nosso favor. Exato. Certo? Então, a gente precisa de inteligência biológica extremamente preparada, graças a Deus, tem as universidades, esses livros, essas coisas, para nos ajudar nisso. Aí, se você fala que vai ter mais inteligência tecnológica do que biológica, eu falo, pronto, aí vai toda a minha teoria para o espaço. Vamos lá. É o Ray que fala isso, mas eu percebo isso hoje nas empresas também. O que acontece? Você pega algumas funções, e funções principalmente de gestores, funções que têm alguma construção cognitiva específica. Não só de gestores, mas de médicos, de advogados, de arquitetos, de engenheiros, de quem é de finanças. Eu, apesar de ser tecnologia, eu fui fazer um mestrado de finanças e economia. Bem, um assunto técnico, você quer dizer, a pessoa tem que ter um conhecimento técnico. Exato, tem que ter um conhecimento técnico, mas é óbvio que tem um conhecimento que a gente chama de não cognitivo. E esse não cognitivo, ele está muito associado à nossa capacidade humana de ter uma crítica que a máquina não tem, de ter um sentimento que a máquina não tem, de sentir coisas que a máquina não vai sentir. Intuir coisas, exatamente. Então, isso a máquina não vai substituir. Mas o que é
puramente cognitivo, e isso hoje é o grande problema para você botar uma AGI no ar, como o ChatGPT planeja colocar, é que você quebra a forma como os empregos foram estruturados. Então, na Revolução Industrial, a gente substituía lá um ser humano que apertava um parafuso com um robô mecânico e estava tudo bem, porque esse cara ia achar um outro emprego de supervisor, de vendedor, de alguma coisa que não era o trabalho manual dele. Só que agora a questão... Trabalhos repetitivos, basicamente. Não é só trabalho repetitivo. Grande maioria desses foram trabalhos repetitivos que você Sim, na conseguia área industrial, substituir. sim, na área exato. industrial. Só que agora a gente está indo para a substituição dos trabalhos intelectuais, que aí não são só repetitivos. Muitas vezes são trabalhos criativos. Pega o exemplo da greve que teve dos roteiristas em Hollywood. O roteirista é um criativo. Claro. E o ChatGPT estava substituindo a criação de roteiro desses caras. Então não é um trabalho repetitivo, é um trabalho intelectual, criativo, que o ChatGPT já substitui. Imagina isso em todos os empregos. Você imagina que outro dia eu estava num evento e aí nós falamos para o ChatGPT assim, cria uma empresa para mim, né, cria uma empresa que sei lá, que vai transformar tal coisa em tal coisa, que tem que ser baseado nesse produto, que vai ser nesse mercado, para esse tipo de público, não sei o quê, não sei o quê. Você descrevia o que você queria que a empresa fizesse, ele criava a empresa. Exatamente. E eu recentemente dei uma palestra para um público grande do Sebrae, que a gente está falando de pequenas e médias empresas, e a pergunta foi exatamente assim, como que o empreendedor, o microempreendedor, ele se beneficia de tudo isso? E eu dei uma resposta mais na linha do seu teste. Só que eu falei o seguinte, olha, normalmente um empreendedor menor, ele não tem grana para contratar uma equipe grande. Não. No ChatGPT você faz o seguinte, você diz a ele, ó, eu quero um CMO, eu quero um CEO, e eu tenho esse meu desafio aqui dentro da minha empresa. E você começa a consultar esses agentes de AI como se fossem diretores da sua empresa, que você nunca contratou. Então você imagina o poder disso na mão do empreendedor, que ele precisa muitas vezes contratar esses profissionais, sejam gerentes, seja um diretor, mas ele não tem grana, e ele pega a AI e faz isso para ele. É como se você tivesse uma equipe para você ali. Genial. De graça.